Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Essa semana faremos o Café com Acupuntura todos os dias, que é esse programa onde eu discuto casos clínicos e trago para vocês o melhor conteúdo para que vocês possam ter resultados eficientes e, mais do que isso, vocês possam promover inteligência emocional e tratarem as emoções dos seus pacientes com segurança. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso de sinusite, rinite e cefaleia. Tá? Entender por trás disso quais são as características emocionais associadas. Além de tudo isso, vamos também fazer o Café com a Acupuntura todos os dias nessa e na próxima semana, porque está chegando o nosso grande evento, a Jornada Acupunturista que trata as emoções com segurança. Se você ainda não se inscreveu, recomendo que você se inscreva, tá? Porque teremos 4 aulas online e gratuitas do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. Tá? Eu vinha falando dia 5 de novembro, só que é dia 6. Teremos uma aula extra no domingo, beleza? Vamos lá? Sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar o nome da live aqui, o tema, para que a gente possa começar definitivamente. Café com Acupuntura, caso clínico, sinusite, rinite e cefaleia. Isso! Sejam todos muito bem-vindos. Fixar, Isso, pronto. Então vamos lá. Vamos começar porque temos muito o que falar aqui, muito o que debater e um conhecimento incrível aí para passar. Tá? Qualquer dúvida vocês podem ir me mandando, perguntando, que eu estou sempre à disposição. Tá? Então o nosso paciente de hoje, desse caso clínico de hoje, é um paciente do sexo masculino, é um homem de 36 anos de idade. Tá? 36 anos de idade, que tem alergia, sinusite, rinite, tem também um inchaço na barriga, a barriga é um pouco edemaciada, dorme bem, mas acorda para beber água. Eu vou até anotar isso aqui porque isso aqui é informação importante. Dorme bem, mas acorda para beber água. É um fator importante que nós podemos levar em consideração aqui nesse caso clínico. Tá? O intestino funciona normalmente, só que ele está tendo diarreia. Está tendo diarreia ultimamente. As mãos descascam, As mãos estão descascando, soltando aquela pelinha. Isso também eu vou falar porque faz parte do nosso caso clínico, vou explicar melhor. Tá? É um paciente que trabalha muito tempo sentado, no escritório ou dirigindo. Tá? Então fica muito tempo sentado. Dores nas pernas, tem dor nas pernas devido a varizes. Tá? Come muita fritura. Olha só como que as questões vão se correlacionando, está em crise de sinusite, cefaleia e o nariz bastante congestionado, tá? Então esse é o nosso caso clínico de hoje, tá? Vamos entender um pouquinho aqui desse caso clínico antes de nós entrarmos diretamente na língua lá, para falarmos sobre ela, porque tem algumas questões aqui importantes que nos chamam a atenção, que nos chamam bastante atenção nesse processo. Olha só, vou até fazer a distribuição aqui no pentagrama para nós conseguirmos entender. A alergia é do metal, a sinusite e a rinite. Então, olha,
de cara, pela queixa principal dele, nós já podemos entender que tem um comprometimento do metal, tá? Só que se você quer ser apenas um colocador de agulhas, você trata apenas o metal aqui e pronto, acabou. Só que os profissionais, os acupunturistas fora da curva, né, que eu sempre bato nessa tecla aqui, eles usam uma visão muito mais ampla do paciente, tentando entender ele na integridade, tentando entender ele dentro da fisiologia energética, dentro dos desequilíbrios energéticos e mais ainda, dentro dos desequilíbrios emocionais. É isso que vai fazer você deixar de ser um profissional mediano, um apenas colocador de agulha, para ser um profissional fora da curva, né, que consegue ter resultados muito mais expressivos com os seus pacientes. Tá? Então, alergia, sinusite, né, a rinite, é tudo alteração do metal. Só que, quando esse paciente fala que ele também está com o nariz congestionado e que, inclusive, ele tem cefaleia associado, então, nós já percebemos que ele já começa a ter um comprometimento da madeira. Olha o metal aqui, ó, cortando a madeira no ciclo de dominância. Tá? Então, já precisamos estar atentos a isso. Vem apresentando quadros de diarreia, que também é um comprometimento do metal, tá? Dores nas pernas devido a varizes. As varizes são uma alteração ali dos vasos sanguíneos, e quem nutre vasos sanguíneos é o elemento fogo, tá? Quem nutre os vasos sanguíneos é o elemento fogo, tá? Fica muito tempo em pé, né? Alimentação, come muita fritura, então aqui é um ponto de atenção para a alimentação dele, tá? E agora, algumas questões importantes, né? Que ele cita aqui, ó, que as mãos estão descascando, né? Então, quando nós temos esse processo, né, de alteração ali nas mãos, que tem essa interação que a mão começa a descascar, nós precisamos entender como funciona a fisiologia de nutrição da pele, tá? Então, para que a nossa pele seja hidratada, que ela não fique ressecada, que ela não fique descascando, né, nós temos que ter uma boa alteração, uma boa fisiologia energética, inclusive dos alimentos. Tá? Então aqui, ó, os alimentos, eles descem até o estômago, é separado a parte pura pelo baço, né? E o baço vai mandar isso, né, lá para os rins, a parte pura, para ser ali formado, né, líquidos orgânicos, para ser formado sangue, para ser formado, continuar a fisiologia energética. Mas a parte impura, o baço manda para a bexiga, para ser eliminado em forma de urina, e também manda para os intestinos, para ser eliminados ali o bolo fecal, transformar o bolo alimentar em bolo fecal. E quando, né, esse bolo alimentar está passando pelos intestinos, a fisiologia energética dos intestinos é que esse intestino faça uma recaptação de líquidos orgânicos para transformar o bolo alimentar em bolo fecal, né? Retirando ali micronutrientes que ainda tem nesse bolo alimentar e retirando líquidos para mandar para a pele, para hidratar a pele. Então, se o intestino não está com uma boa característica energética, ou se está com muito calor, ressecando esses líquidos orgânicos, não vai ter energia suficiente para hidratar a pele. Então, por isso que algumas regiões começam a descamar, a ter alergia, a ter dermatites, a ter psoríases, a terem melasma, a ter qualquer alteração de pele, inclusive o ressecamento das mãos e esse descamamento, tá? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar bem essa parte da fisiologia aí? Que então, se as mãos dele estão descascando, aqui no metal pode ter então uma alteração de calor, ou então uma deficiência da energia yang, que não consegue fazer a fisiologia correta do intestino. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? E outro fator aqui que nos coloca em atenção também é o paciente falar que dorme bem, mas ele acorda
à noite para beber água. Tá? Ele acorda à noite para beber água. Então nós precisamos entender isso. Olha, eu venho falando aqui várias vezes, né, a respeito do ciclo circadiano, né, que a noite é mais yin, a noite é mais yin, o dia é mais yang, né, e que definitivamente a noite vem para restaurar, regenerar, fazer uma limpeza energética e emocional, né, e definitivamente a noite ela tem essa característica de energia mais yin. E o dia de energia mais yang. Então o yin, ele é mais frio. O dia, ele é mais quente, tem mais calor. Tá? Exatamente. Quando descama pés é a mesma coisa. Qualquer lugar. Mãos, pés, ou até mesmo o corpo inteiro. Sabe aquelas pessoas que descamam muito pele? Perna, braço, cotovelos, são a mesma coisa. Tá? Então, a noite, ela é yin, ela é mais fria. O dia, ele é mais yang, ele é mais de atividade, ele gera mais calor. Tá? Então, quando nós temos esse processo, essa interferência aqui, né, é o que vai nos coordenar como nós somos diariamente. Então, a noite vem para regenerar, fazer essa limpeza energética e emocional. É um momento de repouso, de descanso. Só que se você dorme até bem, mas acorda à noite ou acorda várias vezes à noite para beber água, é sinal que o seu corpo não está em sintonia com o ambiente, que o ambiente geralmente está mais fresco, está mais frio que o dia. Então isso traz o quê? Isso traz que o seu corpo está muito quente. Se ele está com muito calor, ele tem essa preferência por beber água, para hidratar, porque ele está se desidratando com a quantidade de calor. E aí então, definitivamente, nos mostra, né, que o paciente tem um excesso de calor. Excesso de calor. Por isso que ele acorda para beber água, acorda com a boca muito seca. Tá? E esse calor durante a noite interfere na energia yin, fazendo uma inversão do ciclo. Uma inversão do ciclo. E olha que agora começa a ficar interessante, porque ele começou a apresentar aqui, inclusive, um calor quando deveria estar frio. E aí nos remete a todo aquele processo que nós já havíamos falando, ó, as mãos descascando. Pode ser um calor lá no metal. Pode ser um calor lá no metal. As varizes, o calor atrapalhando, dificultando a fisiologia energética dos vasos sanguíneos, então eles não conseguem manter a sua fisiologia, gera alteração de forma, gera as varizes. O excesso de calor, né, lá do elemento metal pode chegar na madeira gerando o quê? Gerando a cefaleia. Esse excesso de calor começa a se desdobrar formando mucosidade. E ele já tem uma alteração de sinusite e rinite. Então isso começa a acumular mucosidade, umidade, mucosidade e fleuma ali no nariz. Certo? Esse excesso, né, de calor pode gerar ali crises de ansiedade. Não só a crise de ansiedade, mas também pode gerar crises de insatisfação, tristeza, porque o calor consome o metal. Percebem como os 5 elementos, os 5 movimentos vão se interligando, vão se interrelacionando de uma forma muito ampla? Certo? Professor, você usa pulsologia? Uso, tá? Uso para fazer a avaliação. Eu acho que isso aqui é muito importante nós trazermos isso aqui, né? Porque aqui no caso clínico é difícil eu trazer a pulsologia. Porque a pulsologia, a avaliação é um pouco mais subjetiva e ela é uma avaliação que você sente no momento. Então, vamos fazer uma correlação de diagnóstico, né? Se você for fazer um diagnóstico de pulso, ele é um diagnóstico agudo, tá? Agudo. Então, se você está aqui no seu consultório, chega um paciente, você avalia esse paciente assim que ele chegou e depois você conversa com ele, coloca ele deitado na maca, avalia novamente esse pulso,
esse pulso pode oscilar. Se o paciente chegou atrasado, correndo, esse pulso oscila. Se esse paciente veio de carro e quase teve um acidente ali de carro com ele na vinda para o seu consultório, esse pulso oscila. Então o pulso oscila muito agudo, tá? Muito agudo. Ele oscila milésimos de segundos ali, segundo as suas alterações energéticas. Então ele não é tão condizente com o que está acontecendo com você a médio e longo prazo, mas ele está aqui avaliando você como você está nesse momento, tá? A língua não, o pulso, certo? A face, ela já é intermediária, a face muda. Você consegue perceber, se você for mais detalhista, você consegue perceber a mudança da face do seu paciente já ali de uma sessão para outra, ou até mesmo na mesma sessão. O paciente chega, deita na sua maca, você atende ele, quando ele sai com a fisionomia renovada, tá? Sai com alteração na fisionomia. Então a face, ela é intermediária. Tá? Agora a língua nos mostra desequilíbrios mais crônicos. Então a língua, eu acredito ser um método de diagnóstico que você consegue sim avaliar o seu paciente para entender como já vem os desequilíbrios energéticos dele de médio e longo prazo. Tá? Por isso que a mudança na língua, ela geralmente vem não de uma sessão para outra, mas de várias sessões você consegue perceber a mudança na língua. Tá? Então isso é importante para nós entendermos não só o que está acontecendo no paciente naquele momento. Então, eu uso a pulsologia para confirmar os desequilíbrios da língua e entender como está o paciente naquele momento. Faz sentido isso para vocês? Porque se eu uso a língua como um método diagnóstico principal, né, a cada sessão eu vou ter uma mudança bem importante ali, porque acaba oscilando bastante o pulso. Agora a língua não. A língua eu já consigo fazer um tratamento já pensando em médio e longo prazo. Tá? Consegui explicar isso para vocês? Ajudei ou piorei? Facilitou o entendimento ou não? Complicou. Então eu uso sim, tá? Mas eu uso mais para confirmar o meu diagnóstico de língua. Show? Então vamos lá? Vamos entender, né? O pulso, ele é mais complicado mesmo, ele é um pouco mais difícil, né? Até mesmo se você for pensar em utilizar o pulso para fazer uma anamnese como a maioria dos livros traz, né? Pulso em corda, pulso em nó, pulso flutuante, pulso superficial, pulso profundo, isso gera uma complicação maior. Né? Eu uso uma avaliação de pulso um pouco diferente, que eu uso a avaliação de pulso para compreender como está a energia yin e yang do paciente. Então eu faço a avaliação de pulso se ele está pelos órgãos mesmo, né? Órgãos e vísceras, superficial e profundo, mas eu tento entender como está o padrão energético do meu paciente. Se ele tem mais yin, se ele tem mais yang, ou como está a fisiologia energética dos órgãos e das vísceras, tá? Certo? Eu tenho até uma masterclass sobre diagnóstico, que eu falo sobre língua e pulso, né? Então mostro como eu faço a avaliação total da língua, como eu faço a avaliação total do pulso, como fazer essa mensuração do pulso para avaliar energia yin e energia yang, como está energeticamente o meu paciente. Tá? O link está lá na minha bio. Ela é um valor bem irrisório. Eu mostro isso, inclusive, fazendo dentro de um caso clínico, dentro dessa masterclass. Tá? Se vocês tiverem interesse, vale a pena. Perfeito? Show de bola. Curso mesmo extenso de língua, ele entra dentro do curso de acupuntura eficiente. Mas tem a Masterclass, que é uma aula voltada para a língua, pulso e um caso clínico que é bem interessante. Tá? Vamos lá, deixa eu trazer a foto da língua desse paciente aqui para nós avaliarmos. Porque aqui também nós fazemos avaliação de língua. Né? E aí? Então, né, falamos sobre a fisiologia energética desse caso, mas agora eu gosto de trazer a língua para a gente comparar ali com a fisiologia energética e entender os padrões de desequilíbrios desse paciente. Aí, ó, a Ariane, que bom, vou fazer. É que sou cirurgiã dentista, seria bom para mim.
Exatamente. Então, como a avaliação da língua vai te mostrar como está energeticamente o seu paciente, você pode, inclusive, fazer um reequilíbrio energético com esse paciente, né? Para fazer o tratamento, inclusive dentário. Né? Aí, ó, o Lênion. Eita, que língua vermelha. Aí, ó, já começou a avaliação. Vamos lá, vamos por parte? Vamos fazer a avaliação dessa língua por partes? Primeiro, tem saburra essa língua? Então, aqui, ó, só pra... Tá chegando uma galerinha nova aí. Não tem horário pra tirar a foto da língua, não. É a hora que você for avaliar. Quando você for avaliar. Não tem horário, não. Antes do tratamento, pro tratamento não interferir, né? Mas não tem horário, não. Tá? Olha só. Tá chegando uma galerinha nova aí. Tá chegando uma galerinha nova e eu faço avaliação de língua por alguns fatores. Tá? É bom eu fazer essas repetições aqui, até mesmo para vocês entenderem. Até mesmo língua, eu busco facilitar essa compreensão para que nós possamos então seguir um passo a passo, né, de avaliação de língua, para não ficar perdido, porque se eu coloco uma língua aqui e cada um começa a falar algo, tá, isso pode comprometer, tá? Isso pode comprometer avaliação. Então eu faço avaliação por 4 fatores. Primeiro eu avalio se tem saburra, se ela está presente ou ausente, se ela é branca ou amarela. Depois eu faço a avaliação da cor dessa língua, se ela é vermelha, se ela é pálida ou se ela é arroxeada. Terceiro fator, eu avalio as alterações de forma. Se ela tem fissura, se ela está edemaciada, se ela está denteada, se ela tem desvio, se ela está trêmula, tudo isso entra em alteração de forma. E por fim eu avalio a umidade, tá? Perfeito? Então esse é o padrão de desequilíbrio que eu avalio. Ó, a Michelle perguntando, depois que eu escovar o dente, olha, se você escovar o dente e raspar a língua ali, vai ter uma interferência nessa burra. Assim como se um paciente acabou de tomar café ou comer um açaí, né? Ou comer um alimento com um açafrão, com cúrcuma, isso pode interferir na cor da língua. Então esses são fatores que nós devemos fazer a exclusão. Então se você pega uma língua do paciente extremamente arroxeada, você pergunta se ele tomou açaí. Então tudo tem essas questões. Mas mesmo se você escovar e raspar ali a língua, né, meia hora depois, uma língua que tem saburra, ela vai voltar a formar essa saburra, sem problema nenhum, tá? Ó, então vamos lá, deu uma certa confusão aqui, uns falando que tem saburra, outros falando que não tem. É uma língua que apresenta sim saburra. Não é uma saburra espessa, não é uma saburra densa, mas ela tem sim uma saburra, especialmente aqui no centro. Lá onde tem a fissura, né, nós vamos perceber que ela tem sim uma saburra fina, tá? Mas de característica levemente indo para o amarelado. Se você olhar ali no centro, essa língua, essa saburra, ela está indo para o amarelado. Não é uma saburra totalmente amarela, mas ela está indo para amarelado. Vocês percebem isso? Sim ou não? Show? Segundo fator que nós vamos avaliar, essa língua, é a cor. Então, essa é uma língua que apresenta, acho que é unanimidade, né? Todo mundo aqui já falou que é uma língua muito vermelha. Vermelha, ela é um vermelho geral. Vermelho geral. Tá extremamente vermelha, tá? O terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua já é um fator de alteração de forma. Essa língua tem fissura? Tem fissura? Tem volume? Tem edema? Está denteada? Como está essa língua? Olha, ela tem uma fissura sim, uma fissura que pega da raiz até a ponta. Uma fissura que pega de raiz até a ponta. De certa maneira, até profunda. De certa maneira, até profunda. É uma língua vermelha, com essa fissura, e é uma língua que apresenta edema. Então você vê que nas laterais dela está bem volumosa, está alterado, tem um volume ali para cima. Né? Então sim, é uma língua edemaciada.
Terceiro fator que nós vamos, o quarto fator que nós vamos avaliar se é uma língua úmida. Essa é a língua. Vocês veem ela como mais úmida ou com ela mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? O que vocês acham? Tem brilho nessa língua? Tem salivação nessa língua? Ou não? Ela é mais seca? Aparentemente mais seca, né? É uma língua mais seca. Show! Maravilha! Maravilha! Então fizemos a avaliação da língua segundo os achados. Mas quando nós fazemos os achados, nós não traduzimos isso ainda para os padrões de desequilíbrios. Então precisamos fazer isso de uma forma melhor. Então, ó, a saburra fina e amarela nos mostra o quê? Calor. Ela estar vermelha em geral nos mostra o quê? Calor. Se essa língua tem uma fissura, ela nos mostra que ela tem deficiência de energia Yin Qi do baço. Tá? Tem deficiência de Yin Qi do baço. Só que essa é uma língua que apresenta uma fissura lá da raiz até a ponta. Ela está comprometendo desde a raiz até a ponta. Quando nós temos uma fissura da raiz até a ponta, nós temos uma deficiência da essência. Qual essência? A essência de Yin Qi, a energia ancestral. Energia ancestral. Certo? E esse paciente apresenta uma língua edemaciada, volumosa, que nos mostra uma estagnação de Qi do baço. E também uma língua mais seca, que também nos mostra calor. Olha só que interessante. Fizemos os achados e traduzimos esses achados para os padrões de desequilíbrio. Agora, precisamos encontrar qual que é a maior característica que chama atenção nessa língua. O que mais chama atenção nessa língua? É a saburra, é a cor, é a fissura, é o edema ou é a secura da língua? O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? A cor, né? É uma língua bem vermelha. Perfeito. Então, ó, se nós fazemos a avaliação da língua e chegamos, pegamos e fazemos, encontramos os aspectos que mais chamam atenção, né? Depois traduzimos isso para os padrões de desequilíbrios e depois buscamos o que mais chama atenção, então nós estamos caminhando numa linha terapêutica capaz de buscar um maior desequilíbrio. E quando nós chegamos no maior desequilíbrio, então, é possível nós tratarmos esse paciente com mais eficiência. Então, olha só, o que chama mais atenção aqui nessa língua é realmente a cor e essa fissura que pega da raiz até a ponta. Essa fissura que pega da raiz até a ponta. Então, olha só, vamos trazer aqui para a gente colocar no nosso caso clínico. Olha só, o que chama atenção aqui é a cor dessa língua que nos mostra um excesso de calor. E nos mostra um excesso de calor. E olha que isso aqui é importante porque já nos mostra com a saburra fina e amarela, nos mostra também uma língua mais seca que tem calor. Então realmente tem calor nessa língua. Outro fator que nós vamos entender aqui é essa deficiência, né? Essa deficiência de energia Yin Qi do baço, gerando uma estagnação de Qi do baço. Olha, que interessante, porque esse paciente come muita fritura. Então esse padrão da alimentação desse nosso paciente já nos mostra um desequilíbrio do movimento terra. Já nos mostra um padrão de desequilíbrio do movimento terra, que já mostra, através do diagnóstico da língua, uma deficiência de energia Yin e uma estagnação de energia. Além de tudo isso aqui, esse paciente já tem um comprometimento lá da água, mostrando uma deficiência da essência.
Ah, professor, mas na avaliação desse paciente, ele não mostrou nenhuma alteração ali na água. Mas ele tem esse padrão de desequilíbrio da essência. Se não for corrigido, se não for controlado, é um paciente com 36 anos. No longo prazo, né, ele vai começar a apresentar as patologias do elemento água. Por isso que a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, ela visa fazer uma prevenção. Se você consegue ter um feeling para avaliar os padrões de desequilíbrios, você consegue chegar nesses padrões de desequilíbrios aí que podem gerar patologias físicas no futuro do paciente. Tá? Então, olha só que interessante, por quê? Porque esse padrão de desequilíbrio tem nos mostrado um excesso de calor gerando terra, comprometendo a terra, tá? E a preferência dele por frituras, né, por comer muita fritura, pode inclusive ser uma busca de reequilíbrio, né? Lógico que a fritura não vai gerar o equilíbrio, mas uma busca por reequilíbrio, porque se tem muito excesso de energia yang, tem muita energia yang chegando na mente, pode gerar muita ansiedade. O excesso de ansiedade, né, faz com que a energia yang extrapole, né, da realidade, e esse paciente ele precisa de uma energia mais yin para trazer ele para o centro. E quem vai trazer ele? Né? A preferência dele por frituras, por comer mais frituras, pode vir para trazer essa densidade, trazer esse movimento mais para o centro, tá? Para não deixar essa energia yang se esvair. Mas isso é importante nós entendermos porque isso gera um padrão de desequilíbrio, como gerou a deficiência de energia yin do baço e a estagnação de energia do baço. Inclusive, esse padrão alimentar começa a gerar o quê? Umidade. Que pode se desdobrar em mucosidade, que pode se desdobrar em fleuma, assim como está acontecendo. Paciente com sinusite, paciente com hipersecreção nasal. Certo? E esse fogo, então, pode consumir também a água, gerando essa deficiência da essência. Né? E aí, essa estagnação pode chegar na madeira gerando cefaleia, o consumo da madeira pelo fogo gerando cefaleia, o metal contradominando a madeira gerando cefaleia. Então a cefaleia desse paciente é secundário aos padrões de desequilíbrios, tanto energéticos quanto físicos dele. Show? Conseguiram pegar isso aí? Fez sentido? Fez sentido isso aí para vocês? Então, se nós quisermos tratar esse paciente com efetividade, nós vamos ter que traçar objetivos. Objetivos desse tratamento. E são objetivos que nós podemos tratar em curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Olha, se nós temos aqui esse paciente que tem um padrão de desequilíbrio muito grande, com excesso de calor, que tem sinusite, rinite, alergia de pele, cefaleia, nós precisamos traçar objetivos. O que são os nossos objetivos de curto prazo? Melhorar as queixas principais dele. Tentar melhorar a sinusite, melhorar a rinite, melhorar a alergia, melhorar a cefaleia. Aí, os colocadores de agulhas usarão pontos de acupuntura para tratar as queixas principais dele. E não está errado, só está incompleto. Não está errado, só está incompleto. Tá? E é aqui que eu bato nessa tecla diariamente, justamente para trazer vocês para um outro patamar, para que vocês possam ser acupunturistas fora da curva, para que vocês possam enxergar o seu paciente com um aspecto muito melhor, muito maior. Tá? A médio prazo, esse paciente tem muito desequilíbrio em calor com uma deficiência da essência. Se nós não corrigirmos isso aqui, se nós pelo menos não melhorarmos esse padrão, esse paciente vai manter os seus padrões de desequilíbrios. Tá? E no longo prazo? No longo prazo precisamos trabalhar as emoções.
Esse paciente é um paciente que ele não falou sobre emoções, mas pela nossa avaliação nós podemos perceber que ele é um paciente ansioso e que pode ter uma insatisfação associado por causa do acometimento do metal. Que ele pode ter medo e insegurança associado por causa dessa deficiência da essência. Olha só quanto nós podemos usar para entender o nosso paciente. Nós compreendemos ele muito mais até naquilo que ele não consegue se expressar ou naquilo que ele nem falou ainda. Certo? E aí nós podemos seguir uma linha terapêutica de tratamento desse paciente. Olha, a queixa principal dele é um desequilíbrio do movimento do elemento metal com fogo. Com fogo. Então, qual vaso maravilhoso vocês acham que nós podemos utilizar? Até mesmo porque também esse paciente tem muita estagnação, que é da terra, e ele também tem a deficiência da essência, que é da água. Olha só, qual vaso maravilhoso que nós podemos atuar para trabalhar o curto prazo, que é o acometimento físico do metal, energético do fogo, energético da terra e energético da água. Quais vasos maravilhosos nós podemos associar para tratar esse paciente? Exercício aí para vocês pensarem. É um quadro clínico de sinusite, alergia e rinite. Essas são as queixas principais do nosso paciente. E tem um padrão de desequilíbrio da terra, do metal e do fogo e da água. Perfeito. Então, olha só. O Lenion colocou lá, BP4 com CS6 mais P7R6. Perfeito. São esses mesmos. Só que agora eu quero elevar isso aqui a uma potência maior. Qual que é primário e qual que é secundário? Qual que é primário e qual que é secundário? Olha que agora eu vou conseguir colocar vocês para raciocinar de uma forma muito mais ampla. Perfeito. Olha, vou até anotar aqui. BP4 vai trabalhar a terra. CS6 vai trabalhar o fogo. P7 vai trabalhar o elemento metal. R6 vai trabalhar a água. Perfeito. Essa é a dupla. Mas eu quero saber qual que é primária e qual que é secundária. Qual que é primária e qual que é secundária. Aí bagunçou, não é? Mas como aqui eu estou comprometido em mostrar para vocês uma linha terapêutica, para vocês raciocinarem com a acupuntura, com medicina tradicional chinesa e não ser só colocadores de agulha, né? Eu vou ensinar para vocês, porque você pode usar tanto uma quanto a outra. O que vai, como primária e como secundária, o que vai determinar? Os objetivos. Serão os seus objetivos. Se o seu objetivo, ele é no curto prazo, que é trabalhar a queixa principal, você vai usar P7 com R6 de abertura. E em secundário, BP4 com CS6. Por quê? Porque aqui a dupla primária vai trabalhar com maior potência. E no curto prazo, nós queremos trabalhar a queixa principal, que é o desequilíbrio do metal. Agora, se for no médio prazo, aí você pode inverter, porque no médio prazo você está trabalhando mais os desequilíbrios energéticos, que é a deficiência de yin e a estagnação de Qi com calor. Mas você pode manter a primária aqui para não deixar que essa sinusite, essa rinite volte a afetar. Ela seria como secundária. Fez sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender isso aqui ou não? Conseguiram? Pegaram esse raciocínio ou não? Me confirmem aí. Tá? E aí, né, você pode usar, né, pontos como liberação diafragmática para melhorar a captação da energia Yang-Qi, para melhorar a ventilação das vias aéreas superiores. Tá? O que mais que você pode usar? Você pode usar pontos como P9, Bitong, Intan, mais VG20, para melhorar a sinusite.
ID18, que é o ponto mestre da face, a sinusite pega na face. ID18, tá? ID18. E se fosse no médio prazo? Isso aqui no curto. E se fosse no médio prazo? No médio prazo nós precisamos diluir essa energia. BP6 mais BP9 mais estômago 40 para diluir e eliminar essa umidade, tá? C3, C7 para tirar o calor, mais R2, tá? R7 mais R3 para trabalhar a essência, VC6 mais VC4 também trabalha a essência, Moxa em VC8 também ajuda a trabalhar a essência. Então tá vendo que se você usa uma linha de raciocínio com avaliação, com fisiologia energética, com diagnóstico energético, a seleção dos pontos se torna um passo secundário. A seleção de pontos vai se tornar muito mais tranquila e fácil para vocês. É por isso que eu quero que vocês tenham segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes. Porque quando você segue essa linha terapêutica, a segurança vai ser muito mais fácil. E é por isso que eu te convido para o evento Jornada Acupunturistas, que tratam as emoções com segurança. Que vai acontecer já na semana que vem, do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro. 4 aulas online e gratuitas na qual eu quero te ensinar esse passo a passo. Mais do que isso, esse paciente com certeza tem ansiedade, pode ter medo ou insegurança e pode ter tristeza ou insatisfação. Então aqui, se você quer trabalhar, melhorar todo esse padrão de desequilíbrio desse paciente, eu ainda recomendo utilizar a linha terapêutica do curso de inteligência emocional, né? Que é isso que eu vou explicar muito mais a fundo lá na Jornada Acupunturistas, que tratam as emoções com segurança. Tá? Então aqui você pode fazer o gestacional, você pode fazer o do fogo para melhorar a ansiedade, o do metal para melhorar a insatisfação e melhorar essa sinusite, e também o da água para melhorar, né, esse medo, essa deficiência da essência. Certo? Então, isso aqui vai gerar uma linha terapêutica de autoconhecimento e autocontrole das emoções para que o paciente possa, então, definitivamente ter inteligência emocional e não deixar que essas emoções gerem calor, que esse medo gere uma deficiência da essência e essa tristeza não gere o quadro patológico desse paciente com sinusite e rinite. Tá? Olha, é possível tratar só com auriculoterapia? A auriculoterapia pode sim ajudar, só que se você quer fazer um tratamento muito mais amplo, com resultado incrível, você vai ter que associar acupuntura, atividade física, melhora da alimentação, auriculoterapia, craniopuntura, tá? E na auriculoterapia, quais pontos usar em curto, médio e longo prazo? É só seguir o que nós avaliamos aqui. Qual o padrão de desequilíbrio do curto prazo? Não é metal e água? Então o que você vai fazer? Shenmen, pulmão, rim. Pulmão e rim. Ah, mas ele tem sinusite. Então, você pode usar face, frontal, certo? Que são pontos que vão melhorar a sinusite. Pode usar pontos como o adrenal e o subcórtex, que tira o processo inflamatório. Ah, e no médio prazo? No médio prazo não é um padrão de desequilíbrio do fogo e da terra, então Shenmen, coração, intestino delgado, baço, estômago. Tá vendo? É só você ir fazendo, intercalando com o curto, médio e longo prazo os órgãos e as vísceras que estão em desequilíbrios. Certo? Faz sentido? Ajudou aí? Então, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Vai ficar salvo assim, tá, Cibele? Terminando aqui, eu vou tirar a foto do quadro, postar lá no canal do Acupunturista no Telegram e depois vocês podem assistir, tá?
Lembrando que essa semana teremos casos clínicos todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira, e semana que vem também. Lembrando que segunda-feira que vem começa o nosso evento Jornada Acupunturistas que tratam as emoções com segurança, tá? Nesse evento eu vou mostrar para vocês, então, esse passo a passo de como nós vamos ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos nossos pacientes, seguindo uma linha terapêutica com eficiência. Tá? Então, faça a inscrição de vocês, o link está lá na minha bio, qualquer dúvida pode me chamar no direct, que vai ser uma honra fazer esse processo com vocês. Tá? Então, convide seus colegas e vamos juntos, tá? Não perca, semana que vem começa já às 8 horas da noite, o horário do nosso evento, o Café com Acupuntura sempre às 8 horas da manhã. Então, teremos 2 aulas semana que vem, de manhã à noite. Certo? Mais uma vez eu quero agradecer cada um de vocês pelo carinho, pela paciência, por estar aqui conosco. Quero agradecer também a Marise Lourenço de Souza, que comprou um selo, tá? Marise, muito obrigado aí, vocês são incríveis, tá? Toda vez agora vocês compram um selinho e vai ajudando aí. Muito obrigado mesmo por esse carinho. Vocês são os melhores alunos do mundo. Conte comigo nessa jornada. Vamos juntos porque estamos criando uma comunidade muito grande dos melhores acupunturistas do mundo, tá? Uma comunidade dos acupunturistas fora da curva. É por isso que eu faço esses eventos de vez em quando aqui, em determinadas épocas do ano, para que vocês possam ter essa segurança para tratar os seus pacientes, tá? Um grande abraço, tenham um excelente dia, um excelente início de semana. Vamos juntos que só está começando. Aguardo vocês ansioso cada um desses dias, de segunda a sexta-feira, lá aqui no nosso Café com Acupuntura, e semana que vem, do dia 31 ao dia 6 de novembro, 4 aulas online e gratuitas sobre como você pode ter segurança para tratar os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes com segurança. Um grande abraço e até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.